Boa tarde a todos. É um prazer estar participando aqui desse nosso webinar. Hoje aqui estamos presentes ao lado de grandes profissionais de relevância no mercado financeiro e previdenciário. Agradeço a participação antecipada do Lúcio Capeleto, superintendente da Previc. Quero também agradecer aqui aos nossos convidados que estão participando conosco dessa tarde. Bom, para esse nosso webinar, inicialmente estaremos traçando um panorama sobre os atuais desafios da Previdência Complementar Fechada, que será apresentado aqui pelo Lúcio Capeleto, a quem tenho um grande respeito como profissional e por todo o trabalho que vem desempenhando junto à Previc, né? Na sequência, faremos um debate sobre os investimentos da renda fixa, segmento que representa hoje 70% das alocações do recurso investido pelas fundações, na sua grande maioria alocados ainda em títulos públicos federais, e em razão das baixas taxas de juros praticadas hoje pelo mercado, é sem dúvida um dos grandes desafios hoje dos gestores dos fundos de pensão na realocação desses ativos. Por isso que a ideia, nesse nosso debate, que a gente pede aos nossos palestrantes que tragam ideias, que apresentem alternativas e novas oportunidades para alocação de recursos na renda fixa. Ao final deste debate, estaremos respondendo as perguntas que poderão ser feitas ao longo da nossa apresentação. Bom, o segmento, a gente tem 293 entidades fechadas de previdência complementar, são 1.097 planos e 923 bi em ativos, né? Quase chegamos a 1 trilhão, mas em virtude né, da deterioração dos ativos agora em março, houve uma queda em torno de 6-7%. Então, é um segmento que representa em torno de 13% do PIB, né? É um valor expressivo. Estou falando só das entidades fechadas, né? A gente, ao final de 2019, né, estávamos numa situação bastante, vamos dizer, promissora, né? Havia, ao longo de 2015 até 2019, houve uma tendência, né, decrescente de déficits, os déficits reduziram e as entidades vinham acumulando superávites, também uma tendência crescente de superávites. Houve uma melhora, né, de forma agregada na solvência. A rentabilidade média do sistema foi acima de 14%, muito bom, né? Se eu falar que a meta atuarial média era de 5,18%, falar de uma rentabilidade de 14%, cobria com folga, né? Baixo risco de liquidez. Nos últimos anos tem se observado uma melhora na governança, nos controles internos, na gestão de risco. Uma série de mudanças no arcabouço regulatório incentivaram isso, né? Isso foi, na verdade, até provocado, né, por uma série de regulamentações que foram editadas. A gente começou lá em 2017, por exemplo, com a proporcionalidade regulatória e de supervisão. Foi definido um grupo de entidades sistemicamente importantes, né, em relação às demais, um grupo de 17, que respondem aí por 64% do total de ativos, todas aquelas que têm acima de 1% do total do sistema, cada volume de ativos correspondente a valor superior a 1% do total de ativos, é classificada, né, como sistemicamente importante. E por que isso, né? Quando a gente fala, aí vou usar 1 trilhão como referência, né, uma entidade que tem ativos acima de 10 bilhões, a ideia é que a régua, né, em termos de exigências, seja superior a outras entidades menores. E isso tem sido feito. A gente criamos comitê de auditoria, relatório específico de controles internos, o próprio AETQ, né, responsável pelos investimentos, ele tem uma entrevista. É claro que não é exclusivo, outras também a gente acaba fazendo, né? Mas tem, então, algumas medidas, nós temos uma supervisão
que a gente chama de permanente dentro de cada uma dessas entidades. Né? Não é que as outras não sejam supervisionadas, também são, né? Mas né, o custo de observância ele é menor. Tá? Então, a gente nota, né, uma melhora, uma maior qualificação dos dirigentes, né, melhor entendimento sobre controles internos, auditoria interna, implementação, né, das estruturas de auditoria interna e também, né, avaliação de riscos. As expectativas, falando lá em dezembro, e continuam, né, é justamente crescimento de participantes, apesar da redução de entidades, o aumento de longevidade, taxas de juros em patamar histórico mínimo, né, uma diversificação na alocação de ativos e maior competitividade. Ainda vou falar ainda sobre isso, né, mas dando uma sequência. E aí chegamos em 2020 e em março, com a deterioração dos ativos, né, a gente sai de um resultado líquido positivo ao final de 2019 de 400 milhões para um déficit, né, a soma déficit agregado de 70 e um superávit de 15,6, o que dá aí em torno de 54, 55 bilhões de déficit líquido em março. Em abril já houve uma redução, né, para menos de 48 bilhões e em maio reduziu ainda mais. Tá? E é claro, isso tudo é muito correlacionado com a recuperação econômica. Né? Então, houve o baque, acho que foi o fundo do poço lá em março, quando a Bolsa atingiu 63 mil pontos, né? E depois, em março, final de março, estava em 65 mil pontos, com uma recuperação, né, aí desses números vem reduzindo. Então, nós vamos aí, né, acompanhar a evolução disso para ver como chegaremos no final do ano. Tá? A rentabilidade, agora em abril, realmente é menos 4%, né? Mas já teve pior. Saímos lá de 14 positivo para menos 4. Realmente foi uma queda significativa. O que nos tranquiliza no segmento, então, o momento, né, é a situação de liquidez. Tá? Essa aqui já é de abril, né? E a gente olhando aí os ativos líquidos, né, as questões das operações que estão operações compromissadas e caixa, isso tudo em volumes agregados, considerando, né, que o sistema é pagador de benefícios, a gente tem uma maior quantidade de assistidos em relação a participantes, mas há folga ali comparando, né, a liquidez imediata com o fluxo operacional. A gente tem uma folga de 36 bilhões ano, né, e isso, né, o que isso significa? Que não há necessidade agora, nesse momento, né, de estresse, de venda de ativos por parte das entidades. As entidades têm uma liquidez para realizar o pagamento dos seus benefícios, né, apesar das contribuições serem inferiores aos pagamentos, o fluxo ali é negativo em 34 bi, existe, né, as entidades têm recursos líquidos para fazer frente a isso, e 70 bi para 34, duas vezes, né, praticamente 24 meses. Quando eu analisei em março, isso estava em 18 meses, né, e ainda tem a questão dos títulos públicos, que é a maior ainda, né, proporção de investimentos, e se você considerar que esses títulos públicos têm um cupom, você fica bem, né, aí chegamos a 24 meses sem necessidade de venda de ativos. Então, ao mesmo tempo que tivemos um baque em termos, né, de resultados, em termos de déficit, a liquidez ela apresenta, né, a tranquilidade, apresenta folga de liquidez para honrar os compromissos. Então, expectativas, né, que eu tinha falado lá no início, elas permanecem, né, elas ainda continuam, e é justamente aquilo, né, que a gente tinha comentado, em termos de crescimento, houve a nova, com a edição da nova reforma da Previdência, né, da nova Previdência, com um marco regulatório importante que precisava ser feito, né, e o governo implementou. Então, nós identificamos o crescimento no número de participantes, mesmo porque agora se faz, né, obrigatória a oferta de planos de benefícios para todos os servidores dos entes federados. Estou falando de estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, né, deverão oferecer planos de previdência complementar para os seus servidores. Tá? Então, a gente vê um número de participantes, novamente, o número de participantes, de pessoas que vão fazer parte, né, da Previdência Complementar.
Vemos também um elemento regulatório no sistema financeiro. Alguns normativos que nós até implementamos para a Previdência, né, para os fundos de pensão, para a Previdência complementar, eles têm, né, origem ou no sistema bancário, né, temos também discussão bastante com a CVM em termos de fundos de investimento, e temos uma preocupação em relação às entidades abertas de previdência complementar, é claro. E aí a gente está buscando, né, uma redução de assimetrias entre aberto e fechado, né, observando aí o futuro, o que se espera em termos de previdência. Estamos aí trabalhando nessa harmonização de regras. A consolidação do setor, né, então, ao mesmo tempo que vai ter um aumento do número de participantes, não identificamos a possibilidade de um aumento do número de entidades. As entidades deverão, né, reduzir uma consolidação de entidades, como já aconteceu em outros segmentos, segmento bancário, né, isso para ter um ganho de escala, né, e oferecer até serviços melhores aos participantes. E, claro, o custo de observância, ou as exigências, a régua tem sido aumentada, né, você tem que ter um número suficiente de participantes para fazer frente a estes custos. Identificamos também o uso intensivo de tecnologia. Não tem nossa própria webinar aqui, né? A gente depende da tecnologia, dependemos desses recursos, e identificamos que as entidades estão empenhadas justamente em oferecer serviços melhores, né? Então, você quer ver o seu extrato no seu smartphone, quais são os investimentos que o seu plano tem, isso tudo de uma forma imediata. Então, a tecnologia veio aí, né, para fazer essa diferença na prestação de serviços e também na análise de dados e de riscos no ambiente das entidades. E um ambiente mais competitivo, e por isso que a gente está até trabalhando, né, na harmonização de regras, a gente vê, né, pela frente que vai ter uma oferta de produtos, né, para um novo cliente que está surgindo, não é mais aquele mesmo que entrava numa empresa e ficava 30 anos trabalhando na mesma empresa. Então, necessidades, né, crescentes e diferenciadas vão originar produtos e serviços diferenciados pelas entidades. E o item 6, que é justamente a maior diversificação na alocação de ativos, né, a redução de taxa de juros já no final do ano passado, né, as entidades realizaram aí as suas políticas de investimentos, né, que elas têm que apresentar ao final do ano, e revisaram, né, a composição das suas alocações, já num cenário de redução de taxas de juros. A redução de taxas de juros já vem, né, aí dos últimos 3, 4 anos, e não é algo novo agora, né? A gente só vem reduzindo cada vez mais a taxa, mas é uma tendência que já vem de alguns anos, e a gente já vem conversando sobre isso com as entidades, inclusive porque há uma necessidade, né, daquelas que têm planos BDs, que são, né, as maiores. Nós estamos ainda com 62% total de ativos ou de entidades, né, olhando para o lado dos ativos, com planos BD, são os grandes planos que nós temos na Previdência. Os planos CDs estão em crescimento, mas ainda os planos BDs ainda têm um volume significativo, e elas têm a meta atuarial. E essa meta atuarial, ela é com base na rentabilidade desses ativos, e com redução de taxa de juros, a rentabilidade dos ativos, especialmente porque existe uma quantidade significativa investida em títulos públicos, vem reduzindo, e você tem que acertar o seu lado do passivo, né? E isso gera déficits, ou então você tem que buscar ativos de maior risco. Ou você reduz a meta atuarial, ou você, né, busca ativos para oferecer aquela rentabilidade daquela meta mais elevada, né? E olhando a distribuição de investimentos, né, em termos de abril, a gente ainda tem, e aqui até porque com a queda do valor das ações, as ações estavam num crescimento aqui em 2019, havia uma tendência de crescimento de renda variável nítida, né? E com a deterioração dos valores dos preços de mercado, houve uma queda, né, abrupta, houve um pequeno aumento aqui de março para abril, tá? Mas os títulos, né, públicos, eles mantêm-se ainda, né, no valor
preponderante dentro das carteiras. Isso aqui é a posição concentrada, né, dos ativos, das carteiras de investimentos. Então, temos as ações, aqui em rosa, né? Depois temos as operações compromissadas, que também estão lastreadas em títulos públicos, então tem que somar essas duas, 62%. Cotas de fundos aqui são fundos que não... fundos estruturados que não abrem os seus ativos, né? A gente trata ele nas formas de cotas de FDIC, cotas de multimercado, cotas de fundo de investimento imobiliário, né? Então, são cotas. O multimercado a gente explode, na verdade. Isso aqui são as, né, cotas dos estruturados, FIPs, tá? Que aqui estão. E títulos de crédito, né, que é um objeto aqui até da nossa web, na nossa discussão sobre renda fixa e tal, né, de 6%. Né? Ele já foi lá em 2017, 8% da carteira, e houve uma queda até 2019, né, e se mantém aqui no volume de 6%, né, o crédito privado. Esse crédito privado, então, como eu disse, olhando a soma, né, de anos anteriores, aqui nós estamos aqui de, né, um valor de 69 bilhões, e hoje nós estamos aqui com um valor de 52 bilhões, né, em março. Basicamente, são letras financeiras, né, emitidas por instituições financeiras, debêntures, são os dois principais itens de títulos privados. Depois, papéis de mais curto prazo, né, CDBs também emitidos por bancos, né, letras financeiras aí com prazo mínimo de 2 anos, né, e então é essa a composição, né, da carteira de título privado aí dos fundos de pensão. Então essa, né, primeira um overview, né, um panorama que apresentamos, né, e identificamos aí que nos próximos anos, como eu falei, a questão da alocação, né, diversificação na alocação de ativos, né, ela veio para ficar, as taxas de juros estão em patamares mínimos, e assim, né, podem oscilar, mas devem permanecer em patamares baixos, né, e claro que outros ativos, né, vão ser analisados por parte da indústria, né, claro, sempre levando em conta o risco, para fazer, né, os devidos os investimentos. E aí, a parte de títulos privados, a parte do crédito privado, ele está aí nesse bojo, né, assim como outros, né, sejam investimentos imobiliários, seja investimento no exterior, né, outros tipos de ativos estão aí nesse bojo, essa maior diversificação, em que nós vemos, inclusive, como, né, salutar aí para o país, né? A gente sai né, daquela situação do rendimento certo dos títulos públicos, né, pagos pelo governo federal, né, e vamos realmente, né, para ativos, né, mais próximos né, da economia real, em termos de desenvolvimento. Então, essa parte, né, apresentação inicial do sistema, agora eu vou passar aqui para os demais colegas, a gente começar aí as visões sobre renda fixa que serão apresentadas. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Adalto, Guilherme, Lúcio, Fernando, boa noite às pessoas que estão nos escutando. Eu queria fazer uma pequena introdução dizendo o seguinte: depois de mais de 35 anos trabalhando no mercado financeiro, a experiência que a gente adquire nos faz lembrar de alguns velhos ensinamentos, né? Para enfrentar um desafio como esse de uma pandemia. Eu peguei um desses ensinamentos, eu coloco como sendo cautela, né? Eu queria colocar a cautela em duas perspectivas. Cautela, para quem acha que é ser conservador, o que eu acho que é apenas protelar algo inevitável, que é a diversificação, né? Como o Lúcio já bem colocou, não existe possibilidade de, evidentemente, fechar a conta de uma entidade fechada se não houver a diversificação correta, né? E a segunda questão, olhar como cautela, como um olhar mais crítico na busca de oportunidade. Acho que a mensagem principal
é essa, né? Então, nós temos que olhar onde é que estão as oportunidades, né? E uma última questão aqui que eu acho bacana para olhar é a questão da infraestrutura, né? Tem sido aí, eu diria, muito frequente, né, a publicação de artigos, estudos, dizendo que uma das formas pela qual o Brasil poderia enfrentar uma saída dessa crise seria os investimentos em infraestrutura, né? Existem motivos pela qual os fundos de pensão não fizeram um posicionamento, até hoje, eu diria, adequado, considerando aí o seu passivo, né? Considerando as oportunidades, os spreads pagos, que na maioria das vezes acabaram se tornando títulos incentivados para as pessoas físicas. Mas a nossa visão é de que, se for feito, evidentemente, uma avaliação correta das oportunidades, a Previdência, evidentemente, representa uma poupança importante para esse desafio de fazer com que o país volte a crescer, né, focando em projetos de infraestrutura. Então, eu acho que a gente tem aí um momento de discussão em que precisamos sim tomar risco num ambiente em que é mais incerto, tá? Eu acho que a gente, de fato, agora vai ter que lançar mão de tudo quanto é instrumento que a legislação nos permite, tá? É bem verdade que temos aí limitações, acho que à medida que o mercado vai evoluindo, essas limitações também vão sendo revistas, né? Assim, haja vista, por exemplo, o exemplo do investimento no exterior, que já vem mudando à medida que o mercado vem demandando. Mas eu acho que a resolução, né, em algum momento, ela vai ser usada na sua plenitude, seja na parte de crédito. Eu concordo, hoje na renda fixa, eu não vejo nenhuma razão de ter renda fixa que não seja o que ele quer caixa imediato. De fato, está difícil encontrar alguma estratégia interessante na renda fixa. Crédito, a mim, me parece, de fato, ser uma oportunidade interessante, tá? Assim como a diversificação em outros segmentos, né, outros tipos de fundos. Gosto muito do tema de infraestrutura. Para mim, esse tema já foi, de alguma maneira, tentou se endereçar isso no mercado no ano passado, talvez não tenha sido a melhor forma possível, mas enfim, eventualmente via crédito pode ser mais interessante, né? Mas o fato é que as políticas vão apontar para mais risco, e esse risco vai necessitar de maior diversificação, tá? Eu acho, né, que em termos aí de implementação das políticas, né, e de maior diversificação, tem alguém aqui, né, que é o nosso próximo colega a falar, que vai falar isso com muito mais propriedade do que eu poderia, né? Então, simplesmente estou colocando aqui um problema, mas vou pedir a ajuda aí do Adalto para a gente ver como que vai ser a solução disso, tá? Obrigado aí pelo meu tempo. O segredo é a diversificação, a prudência de fazer a diversificação. Acho que o Brasil aí também goza um pouco do benefício, igual o Bruno, né, de mais de 30 anos já de carreira trabalhando no mercado financeiro. Acho que a gente viveu no Brasil uma época da dominância dos juros. Os juros foi dominante, e aí as carteiras eram de uma forma racional, predominantemente de renda fixa. Eu acho que os próximos anos vão ser diferentes. Acho que a gente no Brasil, finalmente, depois da implantação do teto dos gastos, a gente entrou numa rota de ajuste ou de maior equilíbrio com relação à situação de juros no Brasil com o resto do mundo, pelo menos com o resto do mundo civilizado. E isso vai trazer uma discussão muito mais bacana para o sistema com relação ao uso inteligente de risco. Risco, ele vem para o nosso benefício, principalmente para o investidor institucional. Como você tem um horizonte de tempo longo, o risco trabalha a seu favor. É só saber dosar e usar os instrumentos corretos. Então, eu vejo, na verdade, um momento muito interessante para essa indústria que, exatamente como o Lúcio falou, ao longo dos últimos anos melhorou enormemente a sua governança, melhorou muito a questão de transparência e de uso de ferramentas de comunicação com os participantes. E agora vai ser uma fase muito interessante para colocar todo esse conhecimento, essa governança acumulada para funcionar diversificando os portfólios. Acho que tinha uma discussão ano passado mais óbvia de aumentar no fator de risco que era a bolsa. Nós mesmos, no escritório, a gente aumentou a posição de bolsas dos nossos clientes, mas a gente já vinha olhando o segmento de crédito com bastante interesse, tanto a parte de crédito quanto a parte internacional. No nosso portfólio principal, a gente usa o limite do que é a alocação internacional. A gente acha que a diversificação em moeda forte, ela
faz um baita de um sentido para o investidor de longo prazo. Acho que todos os colegas aqui já deram uma indicação boa sobre esse futuro. Como o Adalto disse, nós não temos bola de cristal, mas nós temos que agir de uma forma mais racional. Eu acredito naquilo que o Adalto falou, que o movimento do high grade ele se sucede por um movimento da busca de operações mais sofisticadas. Eu não tenho dúvida. Isso será tanto mais possível quanto, evidentemente, o regulador entender que as entidades fechadas, elas, de fato, têm essa capacidade de entender essas transações e se posicionar, evidentemente, nesse mercado. Que eu só lembro que o arcabouço regulatório no Brasil envolvendo operações estruturadas, para mim, é muito bom, né? A CVM, ao longo desses anos, fez um trabalho, eu diria, excepcional. Então, se você falou de um FDIC, um CRI, um CRA, uma debênture estruturada, acho que você tem uma segurança regulatória muito grande. Você tem, como o Adalto falou, players com uma capacidade muito grande de originar e controlar risco de transações. Lembro que ainda tem uma parte, porque a gente pode falar também de crédito, renda fixa ou imobiliário, né? Não só como tijolo, mas como investimento em títulos, sei lá, um CRI ou um fundo imobiliário de renda fixa que, dado que é um setor ainda, eu diria, subfinanciado, e é um setor que ainda tem um potencial de crescimento grande no Brasil, também oferece operações, eu diria, fantásticas, né? E com risco, eu diria, até muito baixo. Eu falei 2,5 a 3 no high grade, você pode ter uma operação estruturada usando, sei lá, uma classe mezanino, fácil um CD mais 5, 6. Você poderia ter aí o equivalente a uma operação imobiliária, né, indexada em índice de preço, trazendo para a CDI, sei lá, entre 6 e 8. Então, eu fui até muito conservador na minha proposição de carteira, mas é aquela coisa, né, se a gente tem que escolher um caminho, né, sei lá, vamos começar pelo mais óbvio, né? Para aqueles investidores que já têm a cultura de diversificação, de tomar risco, eu já iria para a segunda fase. Eu não ficaria esperando, porque agora é que você encontra ótimos prêmios e ótimas transações. Agora, quem está entrando no jogo agora, né, vai, evidentemente, comprar uma carteira boa, obviamente com uma performance menor, mas também está aproveitando e está fazendo aquilo que a gente colocou aqui como sendo uma diversificação. Então, é inevitável que, em algum momento, esse ciclo rentista ia terminar e que a gente ia começar a olhar para a diversificação dos ativos. Temos um benefício de ser um mercado muito grande, o mercado brasileiro é um mercado de porte considerável para qualquer CEP do mundo. Temos um número de empresas incrível, é uma das maiores economias privadas do mundo. Isso traz oportunidades não só para o mercado de crédito, mas no mercado de private equity. A gente também viveu aí um período até o final de 2019, uma ressaca enorme aí sobre o mercado de private equity, mas eu sou muito confiante, eu acho que esse mercado vai trazer benefícios muito bons para o investidor institucional. Então tem assim uma diversidade de oportunidades que a gente, de uma forma com prudência, vai ter que olhar para os próximos anos, muito interessante. O mercado brasileiro vai ser desafiador, mas vai pagar prêmio. A gente é um país que precisa de capital, precisa financiar o investimento. Guilherme mencionou infraestrutura. Infraestrutura, eu sou um fã do mercado de infraestrutura. Eu acho que tem tudo para se fazer no Brasil, tudo, do mais básico. Eu vejo estratégias de infraestrutura no mercado internacional, o cara está falando de trocar uma banda larga de internet de uma tecnologia X para Y. Nós estamos falando de infraestrutura no Brasil básico, sabe? É passar cano de esgoto, é arrumar um porto, é pavimentar uma estrada, assim, e os retornos são muito bons. Eu acho que a gente vai ter, sim, excelentes ativos para compor portfólios institucionais nos próximos anos, e a gente vem evoluindo nesse processo de formação da oferta. Eu sou otimista, eu acho que não vai ser simples, temos aí um momento único nesse ano de 2020, único na história da humanidade, mas para o Brasil, com essa realidade de juro baixo, com a sofisticação que a gente já tem no mercado brasileiro, com a evolução institucional que
de governança e de controle que o sistema de previdência no Brasil complementar já passou, eu sou positivo. Eu olho para 2021, 2022, 2023 de uma forma bastante animada. Essa que é a mensagem que eu queria deixar aqui para os meus companheiros de painel, porque difícil, né? A gente está vivendo um cenário de coronavírus muito triste do lado da sociedade, mas as oportunidades estão aí e vão ser inúmeras. Também gosto de uma frase que eu escuto de alguns colegas da Previdência, que fundos de pensão, a questão não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. A gente está olhando aí recursos para 30 anos. Então, os investimentos, realmente, eles têm um processo de análise maior, eles têm uma visão, né, de mais longo prazo. E, nesse sentido, eu acho que o Brasil vai se assemelhar mais a outros países do mundo em termos da diversidade de investimentos. É uma característica nossa essa questão da oferta de taxas de juros elevadas para títulos públicos, né, em que você não corre o risco e tem uma taxa elevada. Não faz sentido você não tem risco e recebe a taxa. Então, como é que você vai competir com isso? Agora que a gente está numa taxa de juros em patamares mínimos, vem justamente, né, a possibilidade de investimentos na economia real, com seus devidos riscos, devem ser analisados, tá? Obviamente. E aí, concordo também, primeiro, high grade, deve, né, entrar as carteiras, né, na sequência, ganhando liquidez também, os mercados ganhando maior liquidez, né, amadurecendo, outros emissores também, né, fazendo seu dever de casa, também poderão, né, entrar no leque de investimentos dos investidores institucionais. E aí, falando novamente dos fundos de pensão, 13% do PIB, mas né, numa tendência crescente, como eu disse, até pelo crescimento do número de participantes, reforma da Previdência, etc. E, né, a constituição de poupança de longo prazo, que para o país é muito importante. Então, né, nesse cenário todo, queria agradecer aí o convite que foi feito, foi um prazer aí ter participado aqui desse evento, espero que a gente, né, se encontre aí em outros eventos e tomara que em breve podemos estar não mais no distanciamento social, estarmos mais próximos todos, né, para conversarmos e trocarmos ideias. A Previc continua, né, mantém-se aberta, todos nós, né, a diretoria e os servidores todos, aí para, né, trocar experiências, receber feedbacks, e para nós isso é muito importante.